Quando criança, eu cresci em uma vizinhança normal. Tínhamos uma bela casa de tamanho médio, em um local muito família. Quando fiz 7 anos, adotamos um pequeno cachorro chamado Max. Ele foi meu melhor amigo por anos. E como fui crescendo, eu fui ficando mais sozinho em casa, com mais frequência. Mas com Max lá comigo, eu nunca realmente me sentia sozinho. Eu nunca sentia a necessidade de me preocupar ou ter medo de qualquer coisa. Infelizmente, isso não durou para sempre. Quando eu fiz 15 anos, minha família vendeu nossa casa e mudou-se para um local a 20 minutos da antiga casa. Uma casa menor, isolada em uma floresta. E infelizmente, naquele verão, Max veio a falecer devido à sua velhice. Eu estava grato que era verão, porque eu tive tempo para chorar em casa, sem ter que ir para a escola ou fazer qualquer coisa do tipo. Depois de alguns dias de luto, as coisas voltaram ao normal. Meus pais voltaram a trabalhar e eu fiquei em casa pelo resto das férias. No entanto, imediatamente senti uma diferença. Esta foi a primeira vez que eu realmente estive completamente sozinho em casa, em toda a minha vida. Sem Max para estar sempre ao meu lado, eu estava constantemente paranoico e inquieto sobre cada pequeno som vindo da casa. Para não mencionar que tínhamos vivido apenas alguns meses nesse lar. Então eu não realmente conhecia a área ou sentia-me totalmente seguro. De qualquer maneira, apenas uma semana depois de perder Max, foi outro dia normal que meus pais partiram para o trabalho e eu fiquei em casa. A casa tinha apenas um andar, então o layout era basicamente apenas uma linha reta. Você entra pela porta da frente, há a cozinha e a sala, que depois leva para um longo corredor, com 2 quartos do lado e no final, o quarto dos meus pais. Quando chegou a última semana de estar sozinho, eu sempre andava pelo corredor e fechava todas as portas dos quartos. Por algum motivo, eu nunca gostei de ver as portas abertas no corredor, uma vez que apenas me dava uma sensação estranha. Então esse dia não foi diferente. Eu fui ao longo do corredor fechando cada porta, até chegar no quarto dos meus pais. Eu puxei a porta pela maçaneta e comecei a andar de volta para o meu quarto, mas imediatamente percebi que não ouvi o clique do som da porta sendo totalmente fechada. Então virei e puxei a porta para fechar com mais firmeza. Desta vez, ouvindo o som do clique da porta travando. Voltei para o meu quarto, onde tinha meu computador, fechei a porta, coloquei meus fones de ouvidos e assisti YouTube por quase 2 horas seguidas, já que não havia muito mais o que fazer. Embora fosse cerca de 9 horas da manhã, eu estava pronto para o café. Coloquei meus fones de ouvido na mesa, abri a porta do meu quarto, entrando no corredor. Quando eu saí, me virei para a sala de estar e não pude deixar de notar. Algo estava errado no canto do meu olho. Eu virei minha cabeça para olhar para trás e congelei instantaneamente. A porta no final do corredor estava totalmente aberta. Quero dizer, bem aberta. Eu devo ter ficado lá por um tempo, apenas tentando não fazer barulho e ouvir qualquer movimento no quarto dos meus pais. Neste ponto, embora eu não soubesse o que fazer, eu sabia que tinha fechado aquela porta e não havia como abrir sozinho. Então eu estava bastante confiante que alguém estava na casa. Eu não tinha ouvido nada, então eu não tinha nenhuma ideia de onde ele ou eles estavam. Poderiam estar em qualquer cômodo da casa. Então, silenciosamente e lentamente, decidi atravessar a sala de estar e entrar na cozinha, girando freneticamente minha cabeça ao redor, temendo que alguém estivesse se escondendo em algum lugar. Ao chegar na cozinha, peguei uma das grandes facas de bife dos meus pais, segurando a faca com força na minha mão direita. Eu me senti um pouco melhor,
mas ainda apavorado. Eu rapidamente e cuidadosamente verifiquei a sala de estar e a sala de jantar, certificando-se que o intruso não estava escondido em lugar nenhum. Parei no final do corredor e fui para o quarto de hóspedes, tentando abrir a porta silenciosamente, mas era velha e barulhenta. Tudo parecia estar exatamente como foi deixado, nada movido. Eu recuei e fechei a porta. Deixei o quarto dos meus pais para o final, pois era o quarto com a porta aberta. E eu estava apavorado. Não ajudou que a casa estava no meio de uma floresta, sabendo que não haveria ajuda em qualquer lugar próximo. Eu fiquei na porta por um tempo, só capaz de ver metade da cama dos meus pais, segurando a faca e ouvindo. Estava absolutamente silencioso. O medo continuou a crescer dentro de mim. Gritei trêmulo, mas não havia resposta. Eu tentei parecer confiante, mas eu sabia o medo sufocante que estava sentindo. Eu dei um passo para dentro, olhando ao redor. Nos cantos, parecia vazio, assim como os outros quartos, com nada mexido. Eu até me agachei e olhei para embaixo da cama, mas ninguém estava lá. Eu andei para o outro lado da cama e assim que notei um pequeno ponto de sujeira no chão, eu ouvi um baque suave. Atrás de mim, eu pulei com o coração acelerado e olhei para a porta no banheiro que estava fechada, mas eu podia ouvir um movimento frenético lá dentro, enquanto também vi uma leve sombra debaixo da porta. Alguns segundos se passaram. Eu estava com medo ainda, mas ouvi um último baque, seguido por passos desaparecendo fora da casa. Ainda em choque com o que acabei de presenciar, eu cuidadosamente me aproximei e abri a porta imediatamente, percebendo a janela aberta. Fechei a porta e tranquei. Então corri para o meu quarto para pegar meu telefone. Não sei por que nunca liguei para a polícia. Eu acho que eu era apenas um jovem. E eu não queria que eles viessem, sem eu ter certeza que alguém estava lá. Mas após a reflexão, eu sei que eu deveria ter saído de casa e ter chamado a polícia logo de cara. De qualquer maneira, liguei primeiro para os meus pais, que então chamaram a polícia e voltaram para casa. Logo depois, durante a investigação, eles encontraram pequenas manchas de sujeira de sapato de alguém praticamente ao longo de toda a casa, exceto no meu quarto. Eles foram capazes de dizer que era apenas uma pessoa. No entanto, estranhamente, eles nunca encontraram ninguém. Bom, saudades da nossa antiga casa. Isso foi obviamente muito assustador e incomum, tornando os motivos do intruso muito mais perturbador. Saímos de casa vários meses mais tarde, embora principalmente devido a outros problemas com a casa. Estando na casa dos 20 anos, ainda penso nesse encontro. De vez em quando eu me pergunto, o que teria acontecido se eu não tivesse usando meus fones de ouvido e ouvisse a pessoa entrar? Já que provavelmente eu iria olhar e veria o tal intruso. É assustador imaginar, mas eu sou grato por como tudo acabou, mesmo com o intruso nunca ter sido capturado. Sou uma mulher de 24 anos e alugo uma casa muito pequena perto do meu trabalho. E nunca me aconteceu nada como isso antes. Mas depois, eu tive muito mais cuidado com quem são meus amigos. O dia começou igual a todos. Outro dia da semana fui trabalhar e quando voltei para casa, fiz um jantar e sentei no sofá para assistir um show ou um filme de sexta-feira. Eu gosto de ficar acordado até tarde, mais do que o normal. Mas às vezes meus olhos não me deixam, então eu liguei um filme por volta das 8 horas. Em algum momento eu adormeci. Quando o som agudo e repentino me fez pular e acordar rapidamente. Era meu telefone, e um som que eu nunca tinha ouvido antes. Peguei o da mesa de centro e semicerrei os olhos para a tela brilhante dele.
Era uma notificação para uma mensagem que eu recebi no Facebook. Quando cliquei, me levou para o Facebook Messenger, aplicativo que eu nunca tinha usado antes. Fiquei confuso ao ver uma mensagem de um homem, simplesmente dizendo olá. Seu nome parecia familiar, mas definitivamente não era um dos meus amigos íntimos. Eu cliquei no perfil dele e vi que a gente tinha alguns amigos em comum e que éramos amigos no Facebook por 4 meses. Despertou minha memória de quando eu aceitei o convite dele. Honestamente, eu apenas aceito o convite de qualquer um, desde que tenhamos amigos em comum. Eu não compartilho nada muito privado, então nunca realmente importou para mim. Voltei para o aplicativo Messenger e apenas disse oi, para ser educada, embora também começando a reconhecer o quão tarde era. E como era estranho enviar mensagens de texto aleatoriamente para alguém nesse momento. Imediatamente depois que eu enviei, os 3 pontos apareceram, enquanto a pessoa digitava, seguido de uma nova mensagem. Lendo isso, eu imediatamente engasguei e deixei cair meu telefone, enquanto olhava para a janela. O texto lido era: eu também amo esse filme. Nós deveríamos assistir juntos. Eu não vi nada fora da janela, embora ele estivesse completamente escuro lá fora. Eu estava tremendo, sabendo que agora alguém definitivamente estava me observando. Eu me senti super desconfortável, também não sabendo quanto tempo ele estava assistindo. Então eu ouvi meu telefone bipar novamente e acender com uma nova mensagem. Eu estava horrorizada e apenas olhei para o meu telefone na mesa, incapaz de me mover e com muito medo para olhar a mensagem. Eu não posso nem te dizer quanto tempo eu estava congelada e como tudo parecia tão estranho. A campainha tocou. Eu pulei, de novo agora com lágrima nos olhos. Em estado de pânico em que eu estava, peguei meu telefone e disquei 911. Em seguida, tentei explicar minha situação o melhor que pude. Enquanto oprimido e chorando, o operador me disse que eles têm alguém a caminho, há apenas 5 minutos. E me disse para me trancar em um quarto e esperar a ajuda chegar. Eu concordei, tentando me acalmar. Assim, quando eu estava terminando a chamada, outra mensagem, depois outra e outra. Caiu no spam do meu telefone. Com isso, de repente, um som de bip horrível saindo do celular. E quando fui ligá-lo, talvez 10 ou 15 mensagens em letras maiúsculas. O homem exigindo que eu abrisse a porta. Então a última mensagem simplesmente dizia: deixa pra lá. Eu não sabia o que isso significava, mas levou apenas alguns segundos para eu ouvir fora um estrondo suave. Veio do outro lado da casa. Estava um som abafado, como se estivesse longe. Fiquei parado ouvindo por um momento, antes de outro barulho, mais alto dessa vez. Agora fui capaz de ouvir o som mais claramente. Eu poderia dizer que estava vindo do porão. Eu rapidamente corri para o meu quarto, ouvindo outro estrondo muito mais alto, seguido por algo quebrando. Me tranquei no quarto chorando, incontrolavelmente, pelo medo da situação. Enquanto eu ouvia os sons do homem que atravessava o porão e subia as escadas, eu sabia que mantinha a porta do porão trancada, mas eu tinha certeza que o homem iria quebrar a qualquer minuto. Eu ouvi o barulho da maçaneta seguido por vários empurrões como se tentasse entrar. Antes de 3 batidas fortes, veio da porta da frente. Era a polícia. Eu corri para a porta da frente, destrancando e deixando-os entrar. Havia 2 policiais, homens, e eu acho que eles podiam ver a preocupação dos meus olhos. Eu apontei para a porta do porão falando: rápido! Ele está ali. Eles imediatamente sacaram suas armas para fora e correram para dentro. Eu ouvi passos do intruso correndo lá embaixo. Quando os oficiais abriram a porta e desceram, cuidadosamente, eles pegaram o homem depois de uma rápida luta.
O homem havia invadido pela janela do porão. Então era isso o barulho. Quanto a quem ele era, ele realmente era um homem do Facebook. Presumi que ele estava usando uma conta fake ou algo assim. Mas não, na verdade era ele mesmo. Ele não deu nenhuma razão para fazer o que fez. Foi muito estranho e assustador. Eu nunca tinha passado por qualquer coisa assim antes. Como eu meio que pensei que eram as coisas que aconteciam só em filmes. Mais tarde naquela semana eu passei por minha lista de amigos e removi todos que eu não conhecia pessoalmente. É triste que eu tenha que fazer isso, mas eu acho que este é o mundo em que vivemos agora.